Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química. E nessa aula estaremos trabalhando a formulação dos óxidos. Na última aula nós trabalhamos sobre a nomenclatura dos óxidos. Agora trabalharemos a formulação. Observem aí na tela o nosso tema, formulação dos óxidos. E eu quero apresentar para vocês aqui uma fórmula geral, ou a fórmula geral dos óxidos. Então está aqui a fórmula geral, né, como essa fórmula é montada. Então nós temos aqui a letra E simbolizando o elemento, né, qualquer elemento que venha ligado ao oxigênio, né, porque o óxido tem que ter o oxigênio ligado a qualquer um outro elemento. O NOx do oxigênio é -2, como nós já aprendemos. E o NOx desse elemento eu coloquei mais X porque o valor não é fixo, né? Pode vir aqui vários valores. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos, para montar a fórmula, fazemos a inversão dessas cargas, colocando como índice, ignorando o sinal. Então o -2 do oxigênio vem para o elemento E. Observe que ele fica aqui como índice do elemento E. E o NOx, a carga do elemento E, vai para o oxigênio e é colocado aqui como índice do oxigênio. Então é assim que nós montamos a fórmula de um óxido, tá certo? Então nós vamos agora começar a ver como funciona. E começaremos com os elementos com NOx fixo. Os elementos com NOx fixo, nós já trabalhamos com eles, são aqueles que pertencem às famílias 1A, 2A, 3A da tabela periódica, além do zinco e também da prata, tá certo? Então trabalharemos aqui 3 exemplos desses elementos que possuem NOx fixo. Então vamos lá, aqui nós temos óxido de potássio, tá certo? Então eu sei que o elemento que está formando esse óxido aqui, com o oxigênio, é o potássio. Então eu vou colocar aqui o símbolo do potássio, que é um K, e coloco o oxigênio, né, que todo óxido apresenta. Aí eu preciso ver agora o NOx do oxigênio e do potássio. Então do oxigênio é -2. O NOx do potássio ele é da família 1A, então é +1. É +1. O que nós fazemos agora? Esse mesmo processo aqui que foi feito nessa fórmula. Nós vamos inverter essas cargas. O -2 do oxigênio vai para o potássio, vai ficar aqui como índice do potássio, tá certo? E o 1 do potássio vai ficar como índice do oxigênio. Então nós fazemos aqui, ó, essa inversão. Então vamos colocar aqui KO. Aí o 2 do oxigênio vem para o potássio, K2, e o 1 do potássio vai para o oxigênio, então a gente não precisa escrever, tá certo? Então fica K2O. Vamos para o nosso segundo exemplo, óxido de magnésio. Então eu sei que o elemento aqui é o magnésio. Então eu coloco o Mg de magnésio, tá certo? Mg e o oxigênio. NOx do oxigênio, -2. NOx do magnésio, ele é da família 2A da tabela periódica, então é +2. Agora nós fazemos a inversão dessas cargas. Então vamos lá. MgO. O 2 do oxigênio vem para o Mg, aqui colocado como índice. O 2 vem para aqui. E o 2 do Mg, do magnésio, vai para o oxigênio. Colocamos ele como índice do oxigênio. Aí fica Mg2O2. Aqui nós simplificamos 2 com 2. Então 2 por 2 dá 1 e 2 por 2 dá 1. A fórmula vai ficar MgO. Porque o 1 que sobrou aqui da simplificação do Mg do oxigênio não precisa escrever. Tá certo? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Óxido de alumínio. Então eu sei que o elemento aqui é o alumínio. Eu coloco a L e o oxigênio. NOx do oxigênio -2, NOx do alumínio. O alumínio pertence à família 3A, então o NOx dele é +3. Vamos fazer agora a inversão desses valores. AlO. Aí o 3 do Al vai para o oxigênio, aqui, ó. Certo? E o 2 do oxigênio vem para o Al.
Aí fica L2O3. O 2 e o 3 não pode simplificar, então está pronta aí a fórmula desse óxido. Então é muito simples fazer a formulação dos óxidos. Agora vamos para os óxidos que são formados por elementos que fazem 2 NOx. Aí nós vamos só relembrar aqui, já trabalhamos com eles, mas vamos relembrar. Aqui são os 9 elementos que fazem 2 NOx, tá certo? E quando for preciso a gente consultar aqui essa listazinha, nós vamos voltar aqui e consultar. Então vamos lá. Aqui no primeiro exemplo está óxido ferroso. Eu sei que aqui é ferro. Então eu vou colocar ferro e o oxigênio. NOx do oxigênio menos 2. Agora o NOx do ferro, eu preciso verificar, porque o ferro, vou mostrar para vocês aqui, o ferro ele faz NOx mais 2 e mais 3. Então, quando for mais 2, que é o menor, é oso. Nós já aprendemos isso aí lá em nomenclatura. E quando for maior, que é 3, é ico. Então, observe que aqui está ferroso, tem oso, ó. Então, é o menor, que é o 2. Então, o NOx do ferro aqui é mais 2. Aí agora nós fazemos a inversão desses valores como estávamos fazendo ali nos anteriores. Então vamos lá, FeO. O 2 do ferro vem para o oxigênio e o 2 do oxigênio vai para o ferro. Aí ficou Fe2O2. Então observe que 2 e 2 dá para a gente cortar. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Então essa fórmula vai resumir em FeO. Aqui está a fórmula do óxido ferroso. Óxido férrico é o nosso outro exemplo. É o ferro novamente. FeO, que é o oxigênio. Oxigênio menos 2. O ferro agora, observe que tem férrico, tem o ico no final. Então aqui agora, se é ico, o ferro está fazendo o maior NOx dele, que é o mais 3. Então aqui é mais 3, ó. Aí fazemos agora a inversão desses valores. Vou colocar aqui FeO. O 2 do oxigênio vem para o ferro. Colocamos aqui como índice do ferro. E o 3 do ferro vai para o oxigênio. 2 com 3 não pode simplificar, então está pronta a fórmula. Fe2O3. Óxido de estanho 4. Aqui foi aquela regra lá que o NOx vem representado em algarismos romanos. Aí facilita mais ainda para a gente fazer aqui a fórmula. Então, óxido de estanho. Então, o elemento aqui é estanho, SN, e o oxigênio. NOx do oxigênio menos 2, o do estanho já veio aqui em algarismos, ó, 4. Então, é mais 4. Vamos repetir aqui os dois elementos, né, para a gente fazer a inversão das cargas. O 2 do oxigênio vem para o estanho, como índice, e o 4 do estanho vai para o oxigênio. Aí nós temos aqui SN2O4. 2 com 4 nós podemos cortar, simplificar. Então, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, sobrou aqui SN1, 1 não precisa escrever, e O2. SNO2 é a forma do óxido de estanho. O outro exemplo, óxido platínico. Aqui é platina, né? Colocar logo aqui PT, que é a platina, e o oxigênio. NOx do oxigênio menos 2. Agora vamos ver a platina. A platina, observe a platina aqui, tá vendo? Ela faz NOx 2 e 4. Quando for 2 é o menor, vai ser oso, platinoso. E quando for 4 é o maior, vai ser platínico. Observe que aqui está platínico. Então tem o ico aqui, ó. Então é o maior, que é mais 4. Tá certo? Fazemos agora a inversão desses valores. O 2 do oxigênio vem para a platina. E o 4 da platina vai para o oxigênio. Ficou PT2O4. Nós podemos cortar 2 com 4. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Resumindo, vai ficar PTO2. Óxido platínico. O penúltimo exemplo, óxido de ouro 3. Aqui veio o NOx em algarismos romanos. Facilita. Então, aqui é o ouro. O símbolo do ouro é AU. E o oxigênio. NOx do oxigênio menos 2. NOx do ouro já veio aqui, em algarismos romanos. Mais 3. Fazemos agora a inversão. Vai ficar AUO. O 2 do O vem para o ouro. E o 3 do ouro vai para o oxigênio. Com AU2O3. 2 com 3 não pode simplificar, já está pronto. E o último exemplo aqui é o óxido cuproso. Cuproso é o cobre. CuO.
NOx do O menos 2, do oxigênio. Agora o cobre, observe o cobre aqui, é um elemento que faz 2 NOx. Ele faz mais 1 e mais 2. Quando for mais 1, que é o menor, é cuproso. E quando for mais 2, que é o maior, é cúprico. Observe que aqui está cuproso, então é o menor, que é mais 1. Certo? Então o NOx do cobre aqui será mais 1. Fazemos agora aquela inversão. Vamos colocar aqui cobre, oxigênio. O 1 do cobre vem para o oxigênio, mas não precisa escrever o 1. E o 2 do oxigênio vai para o cobre. Aí fica Cu2O. Então aqui é a fórmula do óxido cuproso, tá certo? Agora nós vamos para a formulação dos elementos dos elementos que possuem vários NOx, tá certo? Então aqui, elementos com mais de 2 NOx. Aí está dizendo aqui que nós usamos a tabela, aquela tabela que nós usamos também lá para a nomenclatura desses óxidos, que é essa tabela aqui, ó. Tá certo? Nós precisamos verificar aqui o NOx do elemento que está com oxigênio para montar a fórmula. Então observa aqui, ó, o primeiro exemplo, óxido hipocloroso. Pelo nome hipocloroso, eu sei que é o cloro. Então vou colocar aqui o cloro e o oxigênio, né, que é o outro elemento. NOx do oxigênio menos 2. Agora eu preciso descobrir o NOx do cloro. Aí pelo nome aqui eu tenho aqui, ó, hipoioso. Se eu observar nessa tabelinha aqui, observa aqui, ó, hipoioso. Então é exatamente nessa linha aqui, ó, hipoioso. É o nome que está aqui, ó. Hipocloroso tem hipo e tem oso. Então aqui nessa linha aqui do hipo e do oso, eu tenho NOx mais 1 e mais 2. Eu vou pegar o mais 1 ou mais 2 para colocar como NOx do cloro. Aqui, observe aqui essa colocação aqui, ó. Essa observação da tabela. Família 6A, quando o elemento é da família 6A, a gente pega o maior NOx. Aqui entre 1 e 2 nós pegaríamos o 2, entre 3 e 4 nós pegaremos o 4 e entre 5 e 6 nós pegaremos o 6, quando o elemento for da família 6A. Acontece que o cloro não é da família 6A, o cloro é da família 7. Então, se não é da família 6A, nós pegamos sempre o menor. Vamos pegar aqui o mais 1, tá certo? Então, o NOx do cloro aqui é mais 1. Aí agora nós podemos fazer aquela inversão, né, e montar a fórmula. Então, eu vou colocar aqui ClO. O 1 do Cl vem para o oxigênio, não precisa escrever 1. E o 2 do oxigênio vem para o cloro. Ficou Cl2O. É o óxido hipocloroso. Segundo exemplo, óxido perbrômico. Observe que nós vamos ver aqui que o elemento é bromo. Né? Perbrômico, então, o elemento que está formando esse óxido aqui é o bromo. Então, BrO, o oxigênio, NOx menos 2. Agora eu preciso descobrir o NOx do bromo. Pela palavra per e ico, aí eu vou na tabela, observa a nossa tabela. A palavra perbrômico tem um prefixo e um sufixo. Exatamente aqui, ó, per e ico. Então o per está aqui, ó, perbrômico, tem o per e tem o ico no final. Então nessa linha aqui de per e ico, o NOx é o quê? Mais 7. Então fica fácil. Então eu vou aqui e coloco mais 7 no BR. Aí agora eu faço aquela inversão desses valores. BRO, o 2 do O vem para o BR e o 7 do BR vai para o O. Tá certo? Observe que 2 com 7 não dá para simplificar, então está pronta aí a fórmula. O outro exemplo, óxido nítrico. Nítrico é nitrogênio. Então vou colocar aqui N e o oxigênio. Oxigênio menos 2, o NOx. E agora eu preciso descobrir o NOx do nitrogênio. Aqui no final tem ico. Né? No início não tem nem hipo e nem per. Então não tem prefixo, só tem o ico no final. Aí eu vou consultar aqui a nossa tabela. Nós temos aqui esse ico. Não pode ser o ico de baixo porque lá na palavra não tem per, não está pernítrico. Tá certo? Está só nítrico. Então só tem o ico, que é esse ico aqui. Aí na linha aqui desse ico, desse sufixo, nós temos o mais 5 e mais 6. Eu pego quem? Mais 5 ou mais 6? Lembra daqui? Se o elemento for da família 6A, vai pegar o maior, que é o mais 6. Acontece que o N, o nitrogênio, não é da família 6A. Ele é da família 5A. Então, se não é da família 6A, nós vamos pegar o menor. Entre 5 e 6, o menor é 5.
Então, o NOx aqui do N é mais 5, tá certo? Agora fazemos aquela inversão. NO, o 5 do N vem para o O e o 2 do O vai para o N. Ficou N2O5, não dá para simplificar 2 com 5, então está pronta a fórmula. Óxido fosfórico. Então, aqui a gente sabe que é o fósforo. Ó. Fósforo, o símbolo é P. PO. Né? O O aqui é o oxigênio. NOx do oxigênio menos 2. E agora o NOx do fósforo. Nós vamos ver que o nome fosfórico, né, não tem no início prefixo, nem per, nem hipo, mas no final tem o ico. Aí eu vou aqui para a tabela, consultar a tabela. Observe que é esse ico aqui, porque na palavra fosfórico não tem perfosfórico, não tem. Né, e também não tem hipofosfórico. Então é esse ico aqui. Esse ico aqui de cima, melhor dizendo. Né? E aqui nós temos o 5 e o 6, tá certo? Como o P não é da família 6A, então nós vamos pegar também o menor NOx, que é o 5. Então aqui vai ficar mais 5, ok? Vamos fazer agora a inversão. P, O, o 2 do O vem para o P e o 5 do P vai para o O. 2 com 5 não simplifica, então está pronta aí a fórmula do óxido fosfórico. Anidrido sulfúrico. Né? A palavra anidrido aqui substitui a palavra óxido, né? Porque os óxidos também podem ser chamados de anidridos. Pelo menos os óxidos, né, formados por ametais ou por metais com NOx elevado. Então aqui nós temos o anidrido sulfúrico. Né? Então aqui nós vamos lá, o S, que é o enxofre, né? Sulfúrico é o enxofre, que a pronúncia dele é sulfur, SO, tá certo? O NOx do oxigênio menos 2 e o NOx do enxofre, aí eu preciso consultar a tabela. Então aqui eu tenho sulfúrico, eu tenho o ico no final, tá certo? Eu tenho o ico no final, ok? Aí tá aqui o ico, ó. Não é o ico de baixo, porque lá não tem persulfúrico, só tá sulfúrico, então é esse ico aqui. Aí eu tenho 5 e 6, eu pego 5 ou 6, como o S agora, o elemento agora é o S, ele é da família 6A, o enxofre é da família 6A, aí a tabela diz para a gente aqui que quando o elemento é da família 6A, a gente pega o maior NOx, então o maior entre 5 e 6 é o 6. Então aqui nós pegaremos, né, o mais 6. Agora fazemos aquela inversão, SO, tá certo? Aí o 2 do oxigênio vem para o S e o 6 do S vai para o oxigênio. Ficou S2O6. Observe que 2 com 3 dá para simplificar. 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Então, resumindo, vai ficar SO3. Pronto, está aí a fórmula do anidrido sulfúrico. Anidrido iodoso. Né? Aí nós temos aqui o iodo e o oxigênio. Então, o iodo é mais um elemento classificado como ametal. Então, por isso, esses óxidos também podem ser chamados de anidridos. Oxigênio menos 2. Iodo, eu preciso ver aqui a palavra, tá? Iodoso, tem o oso no final. Se tem o oso no final, eu vou aqui consultar a tabela, tá certo? Tá aqui, tem o oso, tem 2 vezes o oso, mas o oso de cima tem a palavra hipo. Aqui não tá hipoidoso, tá certo? Aqui tá só oso, então é esse oso de baixo aqui, porque não tem aqui prefixo, só o sufixo oso. Aí eu tenho aqui no uso, eu tenho 3 e 4. Eu vou pegar o 3, porque o iodo não é da família 6A. Se fosse, eu pegaria o 4. Como não é, eu vou pegar o menor, que é o 3. Então, aqui tem mais 3 no iodo. Aí agora eu vou fazer aquela inversão. Iodo, oxigênio. O 3 do iodo vai para o oxigênio e o 2 do oxigênio vem para o iodo. Ficou I2O3. Não dá para simplificar, então está pronto. Trióxido de difósforo. Aqui é aquela regra geral, né, que serve para todos os óxidos, onde a gente usa os prefixos mono, di, tri, tetra e assim por diante, para indicar tanto a quantidade de carbonos como a quantidade do outro elemento que está, tanto a quantidade de oxigênio como a quantidade do outro elemento que está com oxigênio. Então, vamos lá. Trióxido. A primeira palavra que vem é a quantidade de oxigênio. Trióxido. Então, tri é 3. Então, nós temos aqui 3 oxigênio.
Eu coloco O3, tá certo? Então, trióxido de difósforo. O elemento é fósforo. Vou colocar aqui o P, né, que vem primeiro. É fósforo, porém tem um fósforo aqui duas vezes. Observe aí o di, ó, difósforo. Então é P2O3. Então veja que com essa nomenclatura aqui a formulação fica muito mais fácil, porque ele já dá para a gente a quantidade de oxigênio e também a quantidade do outro elemento que está colado com oxigênio. Dióxido de silício. Eu sei que aqui tem o silício e tem o oxigênio. Agora eu vou ver a quantidade. Dióxido, então aqui oxigênio é 2, certo? E silício, como só está silício, então é só 1. Poderia estar também monossilício, tá certo? Mas a palavra, o prefixo mono, né, para o primeiro elemento não é obrigatório. Então, só tem o silício, então está prontinha a fórmula. Aqui o outro, pentóxido de bromo. Eu sei que aqui é o bromo e é o oxigênio, tá certo? Quantidade, ó, de oxigênio, pentóxido. Penta é 5. Então aqui é O5. E aqui de bromo, ó, o dia aqui, então bromo é 2. Br2O5. Tranquilo? Aqui agora o outro, penúltimo, monóxido de monocobre. Aqui é cobre e oxigênio. E observe que todos os dois é monóxido. Então é monóxido, então é um oxigênio só. E monocobre também é um cobre, porque mono é 1. Então é um oxigênio e um cobre também. Então fica CuO. Tranquilo. E agora o nosso último exemplo está aqui. Epitóxido de manganês. Então aqui nós temos o manganês, que é o Mn, e o oxigênio. Tá certo? Quantidade de oxigênio, que vem primeiro, né? Epitóxido. Hepta é 7. Então, epitóxido é 7. Vem de hepta. Certo? E está aqui de manganês. Observe que o prefixo que está antes da palavra manganês é o di, que é 2. Então, é Mn2. 2 e 7 não pode simplificar, então está pronto. Então, pessoal, é bem tranquilo, né, a formulação aí dos óxidos. Tá certo? É só seguir essas regrinhas, utilizar bastante aquela tabela de Knox, tá certo? E consegue se fazer com muita tranquilidade. Pronto, assim nós chegamos à conclusão da nossa aula sobre óxido, tá certo? Forte abraço a todos e até a próxima.